bem-vindo aos 12 pilares. E você chegou até aqui, se prepare, porque Deus tem muito mais a fazer na minha vida, na sua vida. Aprenda sobre os pilares, princípios bíblicos aplicados na sua vida, para que você viva a excelência de tudo que Deus tem. E nesse nosso caso aqui, finanças, prosperidade, o que Deus tem para você. Quando a gente fala sobre prosperidade, quando a gente ouve falar nos púlpitos sobre prosperidade, as pessoas sempre têm os testemunhos maravilhosos para contar, não é verdade? E quem não quer ver o incrível de Deus acontecer na sua vida? Quem não quer ver uma grande virada, um momento único na sua história, na sua vida, que tudo muda, que de repente as coisas entram no trilho e tudo se transforma? Nós sonhamos com esse de repente de Deus, né? O testemunho que a gente ouve das pessoas, cara, parece que foi mágica. Eles de repente estavam lá esperando e algo aconteceu e mudou completamente a história da vida, mudou toda a realidade deles. Nós queremos ser essa pessoa que de repente tudo acontece, de repente tudo funciona. Mas deixa eu te falar, isso é o maior dos enganos que você pode ter. Existem pessoas que estão uma vida frustradas, esperando que Deus venha com um grande de repente, mas que isso seja só responsabilidade de Deus. Não é assim que funciona. Nós precisamos entender o que Deus está esperando de nós e compreender que nós temos uma aliança com o Senhor. A aliança, ela requer duas partes cumprindo os seus papéis. É um compromisso de duas partes, onde cada um de nós temos nossas responsabilidades. E nós, às vezes, achamos que tudo está nas costas de Deus e Deus vai fazer tudo. Deus não vai tirar de mim e de você a responsabilidade. Sabe, essa ideia de repente o vento, não é que Deus não seja poderoso, não é que Deus não possa fazer, é que Deus trabalha com aliança, Deus não faz mágica, Deus faz milagre, Deus multiplica, precisa-se de sementes, precisa de ações, precisa de alguma coisa da sua parte para que isso aconteça, sabe? Passamos uma vida iludidos com testemunhos, porque nós não sabemos a história completa para entender como essa pessoa estava vivendo, o que ela estava fazendo, para de repente alguma coisa surgir e acontecer. Como nós não enxergamos a história completa e nós enxergamos somente um pedacinho da história, nós interpretamos de uma forma errada. E aí pode ser que você esteja muito tempo esperando Deus te prosperar, mas deixa eu te falar, Ele já te prosperou. É verdade, e eu vou mostrar isso para você, se você é fiel, através desse novo pilar que eu quero te ensinar, o pilar do renovo. Está me entendendo? Pensa comigo o seguinte, nós temos a história de Abraão e todo mundo se liga muito na promessa de Abraão. Deus prometeu a Abraão que a sua geração seria incontável como as estrelas, seria incontável como a areia, e diz que vai ser incrível, vai ser poderoso, e deixa eu te falar, não é muito bem isso que Deus prometeu não. Uai, não é não? Não. A gente entende que Deus simplesmente prometeu a Abraão e que tudo iria acontecer, que tudo iria prosseguir, que tudo iria dar certo. A promessa de Deus não foi essa. Na verdade, Deus prometeu isso sim, mas Deus deu uma condicionante que a maioria de nós não observa no texto bíblico. Não é só Deus achou Abraão, um homem de fé, e resolveu fazer um incrível na vida de Abraão. Gênesis capítulo 18, 19 fala assim, porque eu o escolhi, Abraão, para que você ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Deus não falou que simplesmente ia fazer tudo e tudo ia acontecer. Deus disse que ia fazer tudo enquanto os filhos guardassem justiça e juízo, conhecimento. Então era uma condicionante, Deus não fez simplesmente uma promessa sem que Abraão tivesse uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade de Abraão para que a promessa se perpetuasse? Que ele continuasse ensinando os seus filhos e os filhos dos filhos continuassem ensinando, enquanto Deus fosse o centro. Então olha só, gente, o centro da promessa nunca foi Abraão, nunca foi Abraão. O centro da promessa é o Senhor na família de Abraão. A promessa não estava condicionada a Abraão, a promessa estava condicionada a Deus permanecer na família de Abraão. Pensa comigo,
Muitas vezes a gente está achando que Deus vai fazer e simplesmente vai fazer, e a gente está com a expectativa que Deus vai fazer, como se nós não estivéssemos nada para fazer. Existem condicionantes, você precisa permitir que Deus opere milagre na sua vida. Como? São suas sementes isso. Não é só da parte de Deus e Deus simplesmente vai derramar e Deus vai fazer e Deus vai prosperar. Você precisa viver isso da sua parte, do seu ponto de vista. Olha só, Gálatas 6,7, você conhece. Aquilo que o homem semear, certamente ele vai colherá. Mas não começa o texto assim, começa de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher, para o bem e para o mal. Eu entendo o seguinte, existe um princípio bíblico, que é o princípio da semeadura e da colheita. Você conhece isso. Provérbios capítulo 13, versículo 11, fala assim, olha, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho, aumenta. Existe uma semente do trabalho que faz com que o dinheiro sempre cresça. E existe, quando os bens são simplesmente ganhados, facilmente ganhados, normalmente a pessoa não cuida disso, porque não aprendeu a lidar com isso. Compreenda o que eu estou falando para você aqui. Esse é o pilar do renovo. Por que que as coisas não mudam? Porque não existe uma nova semente para permitir uma mudança. Nós estamos tão engessados, tão acostumados a mês após mês fazer a mesma coisa. Recebemos o salário, já fazemos isso, e já fazemos isso. Estamos no automático. Quem está no automático não se permite a ter uma novidade. Você quer realmente o de repente de Deus? Você quer realmente viver uma história incrível no Senhor? Você precisa desse pilar do renovo. Não existe novidade. Não existe novidade sem uma nova semente para possibilitar que algo novo surja. Nós temos todos os dias na sua vida, em tudo na sua vida, você tem várias possibilidades de agir de formas diferentes em cada uma das situações. Por exemplo, vamos supor que você viu uma latinha na rua. Você tem pelo menos 3 opções. Ou você chuta, ou você desvia, ou você joga no lixo. Cada uma dessas 3 opções que você tem uma consequência diferente. Se você chutar, você pode acertar em alguém, pode acertar num vidro. Se você se desviar, alguém pode tropeçar nessa latinha porque você não catou e não jogou no lixo. Ou você pode jogar no lixo e evitar que algumas coisas aconteçam. Cada uma dessas possibilidades de ações cria um evento diferente. Na sua vida, todos os dias situações são apresentadas para você, mas nós somos acostumados, como eu falei para vocês nos últimos pilares, acostumados a agir sempre do mesmo jeito. E sabe o que vai acontecer? Se você agir do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. Você precisa de um choque nas suas finanças, você precisa de uma semente incrível, você precisa de um modelo que possa fazer com que você mude as possibilidades. Sabe o que você precisa? Você precisa criar uma possibilidade de mudança. Esse é o pilar do renovo. Quando eu falo renovo para você, renovo são os brotos que nascem. Quando a Bíblia traz a palavra renovo, a palavra renovo é justamente a nova grama nascendo, os novos brotos nascendo. Você precisa que novos brotos nasçam, você precisa mudar o seu jeito de agir, você precisa mudar as suas ações, você precisa mudar o como você tem resolvido muita coisa na sua vida. E não tem como, olha para mim, me ouça, não tem como esperar ou ter um resultado diferente fazendo tudo do mesmo jeito. Como é que você cuida das suas finanças? Como é que você organiza as suas finanças? Como é que você paga as suas dívidas? Qual é a ordem que você paga as suas dívidas? O que você faz com o dinheiro que sobra? Como é que você faz para sobrar? Tudo que eu estou falando para vocês aqui é chave de sucesso, mas você precisa trazer essa semente para a sua vida. Por quê? Porque nós temos o costume de sempre reagir do mesmo jeito. Por exemplo, está cansado? Vou fazer uma viagem. Quem aí nunca falou isso? Estou muito cansado, preciso de uma viagem. Ou então, estou deprimido. Pega um pote de sorvete, vai comer o sorvete. Estou com dinheiro, pronto, esqueço que existe amanhã e gasto tudo na primeira saída. Estamos extremamente reativos sempre. E se você age sempre do mesmo jeito, mesmo resultado.
Deus tem novidade de vida, mas isso requer que você traga para a sua vida novidade, para que uma nova árvore nasça, para que uma nova possibilidade. Deus está convidando você para uma possibilidade de mudança. Crie uma possibilidade de mudança na sua vida, comece a ajustar a sua vida financeira, comece a trazer para a sua história um novo jeito de lidar com as finanças. Está entendendo? Sim ou não? Percebe que você sempre tem a tendência de fazer o mesmo jeito. E por causa disso, mês após mês, você fica sem poder usufruir do seu dinheiro, o suor, você soa o mês inteiro, você trabalha um mês inteiro, e quando chega no início, no final do mês, aí quando vai o salário, no início do mês, se for o seu caso, você não consegue usufruir de nada. Há quanto tempo está assim? Sabe por quê? Porque mesmas ações, mesmos resultados. Se não mudar alguma coisa nessa história, não vai acontecer. É uma ilusão você ter uma expectativa que Deus faça se você não trouxer para a sua vida uma atitude nova, uma nova semente. Você foi chamado, mas ainda não sabe o como. Você foi chamado para ser próximo, mas como é que isso funciona? Você precisa de um caminho. Você precisa de uma rota para ajudar nas suas finanças. Você precisa trazer para você mesmo um jeito de agir que favoreça você construir o que Deus tem para a sua vida e na sua história. E aqui eu quero trazer para você o método que Deus tem me dado, que é o Desendividados para Sempre, para você organizar as suas finanças. Olha só, quando eu estava procurando uma solução para a finança em si, Deus começou a ministrar muito no meu coração, surgiu 2 Coríntios 9:10 no meu coração, e esse versículo mexeu comigo, para que aquele que dá pão para alimento e semente é o que semeia. E Deus falou bem claro no meu coração, eu dou pão e eu dou semente. Pão serve para comer e semente para semear. Mas sabe o que está acontecendo na vida da maioria das pessoas? Estamos comendo tudo, nós estamos comendo pão, comendo semente, o saco, a gente está acabando com tudo, a gente está comendo a comida do mês que vem. E aí como é que a gente vai resolver? Quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, eu entendi que aquilo que Deus dá na minha mão, parte é pão e parte é semente. Parte eu preciso gastar com o mês, a sobrevivência, a comida, e outra parte eu preciso semear, eu preciso conseguir separar. Se você trouxer isso para a sua vida começa a mudar, a rota começa a mudar, e você vai começar a mudar o resultado. Um renovo nasce. E se o renovo nascer, pronto, você vai ter uma novidade. Deus ministrou no meu coração 3 pilares: transição de mente, controlando o pão e separando as sementes. Você precisa transicionar sua mente, você precisa controlar o pão e você precisa separar as sementes. Por que transicionar a mente faz parte de tudo isso aí? É porque Romanos 12 diz o quê? E não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para fim que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não diz isso? Olha só, para você viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, você precisa renovar a mente. Não se experimenta a vontade de Deus sem você renovar a mente. Por quê? Para você viver o que Deus tem, você precisa de um novo pensamento. Um renovo. Renovar a mente. Uma nova semente que possibilita um novo resultado. Sabe o que eu estou falando para você aqui? O que Deus tem para você é incompatível com sua mente de agora. Por isso que nós não vivemos a novidade de Deus. O que Deus tem para você não cabe no jeito que você pensa hoje. O que Deus tem para você, você não consegue imaginar ou pensar com o jeito que você pensa hoje. Você precisa de renovar a mente, de uma nova informação, de novos pensamentos, de um novo jeito de pensar, para que você consiga viver o que Deus tem para você, inclusive na prosperidade. Tem muita gente ainda com problema com a palavra prosperidade ainda, e está escrito lá na Bíblia pelo menos 72 vezes, que fala todos sobre prosperidade financeira praticamente. Entenda o que eu estou falando para você, a transição de mente vai ampliar a sua mente para que você consiga viver algo novo. Sabe de onde eu estou falando isso para você? Eu estou dizendo para você, deixa eu te dar um exemplo, um adulto que é analfabeto, quanta coisa ele perde por ser analfabeto?
Ele não consegue pegar o ônibus, precisa de ajuda. Ele não consegue ler uma boa poesia, um bom livro. Ele não consegue ler a Bíblia. Ele não consegue... ele precisa de ajuda sempre. Ele precisa que as pessoas sempre estejam lá pagiando de alguma forma para ele conseguir vencer em algumas áreas. Ele tem a vida limitada por causa da falta de conhecimento. Mas de repente uma semente nasce, ele é alfabetizado. Quando ele é alfabetizado, imagine o universo de coisas que ele pode fazer, porque a vida dele agora criou uma nova chance, um novo campo se abre por causa de um novo conhecimento. Ele agora sabe ler. A independência, ele poder ler a Bíblia e se apaixonar e não depender de ninguém que está lendo para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Uma nova possibilidade, e sabe qual é o mais tremendo dessa nova possibilidade que se abre na sua vida através de um novo conhecimento, da renovação da mente? É que não tem como você deixar ou jogar fora, ou você simplesmente esquecer algo que você aprende. Quem lê, pronto, a cabeça dele nunca mais vai voltar a ser do tamanho que era. Ele agora pode usufruir e vai viver para sempre a novidade. Se você trazer para a sua vida o que eu estou falando para você aqui hoje sobre o método dos endividados para sempre, os 3 pilares, se você aprender o que eu estou falando para você sobre os 12 pilares, na verdade, você vai ir para um novo tempo completamente diferente na sua história, porque você não vai conseguir desver o que eu estou falando para você. Transição de mente, controlando o pão, separando as sementes. Entenda que quando a gente fala sobre transição de mente, é que a sua mente precisa ser ampliada para você conseguir viver a novidade. O segundo ponto é o controlando o pão, é controlando aquilo que você está vivendo, gastando. Como é que é isso? A primeira coisa é diagnóstico de dívidas. Como é que está a sua vida? Como é que estão as suas dívidas? Como é que você está vivendo a respeito de tudo aquilo que você está gastando? A segunda coisa é o nosso modelo 60-20-20. Vou ensinar em um dos pilares ele para você, que é você ajustar a semente, ajustar o que você está comendo. Você precisa entender como é que esse modelo funciona. E por último é separando as sementes, que é a mais importante regra para quem quer mudar a sua vida financeira. É você aprender isso. Eu ainda vou, cada um desses pilares, nos pilares eu ainda vou falar para você sobre essas três áreas que precisam ser mexidas na sua vida. Transicionar a mente, controlar o pão e separando a semente. Aqui está a sua mudança, a semente de mudança está aqui. Você quer um renovo? Pronto, entenda e fica aqui comigo para você entender como funciona cada um desses 3, porque a sua mudança está aqui. Está entendendo? Não perca o próximo pilar. Eu vou falar para você algo que eu descobri que vai mudar completamente o seu conceito sobre conquista. Sabe por quê? Existe algo muito mais importante do que o sonho ou o resultado que você espera. Sabia disso? Fica aqui comigo e veja o próximo pilar para que você aprenda o que é mais importante do que você realizar um sonho ou resultado. Abraço.